Tito capítulo 2, versículo 1, né? Diz a palavra de Deus. Porque a graça de Deus, ela se manifestou. Ela se manifestou, a graça de Deus. Ela se apresentou, trazendo o quê? Salvação a todos. Ela faz o quê? De quem Paulo fala? Ele está dizendo ela quem? A graça. A graça de quem? De Deus. É a ela que o apóstolo Paulo está se referindo. Mas não é Paulo. Paulo, ele é um instrumento. Ele é um instrumento de Deus, nesse momento aqui, pelo Espírito Santo. E o que é que Paulo está nos orientando? O Espírito de Deus está dentro de Paulo. Paulo é um vaso. Um instrumento que se dedica a Deus, e por intermédio dele Deus traz a revelação da palavra. Então Paulo ele pega e escreve uma carta de Jerusalém para Tito, um jovem. E o que é que Paulo quer orientar a Tito, quer instruir Tito? Ele diz assim, olha, por quê? Explicando. A graça de Deus se apresentou, se revelou, trazendo salvação a todos, não só a judeus, a gentios, as tribos, a todos. Em ti será abençoado todas as nações, todos os povos. O que é que a graça faz? Essa graça, a graça de Deus, o que é a graça? É um favor que nós merecemos. O que é a graça? É algo que Deus fez por nós, que nós não merecemos. Isso deve ficar bem claro. Somos devedores. Estamos gozando, experimentando dos atributos divinos, experimentando da presença de Deus, da salvação de Deus, não pelos nossos méritos. Mas não fui eu que errei, foi Adão. Se nós estivéssemos lá, faríamos o mesmo. Pensa nisso. Tá certo? Ah, eu não faria. Faria. Eu faria, você faria. Então Deus encerrou todos os homens debaixo do pecado. Para que onde abundasse o pecado, superabundasse a graça de Deus. Aleluia. Os irmãos compreendem isso? Primeiro Adão, somos pecadores. Segundo Adão, Jesus Cristo, se manifesta dele, aleluia, esse favor imerecido. Mas aí observe, Paulo apresenta a graça de Deus, o favor imerecido. E ele diz para nós que esse favor se manifesta fazendo o quê? O que é que a graça traz? O que é que o presente de Deus faz? Se manifesta, se apresenta, trazendo salvação. Você pode glorificar isso? Glória a Deus. Agora o que é que ela faz, irmão? Ela nos educa. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor porque nós somos educados, ensinados. Uma tradução diz educa, e outra tradução diz assim, educando-nos continuamente, um mover dinâmico. Agora, o que é que vai nos dar luz? Versículo 10. Aleluia. Versículo 7. E aí nós vamos compreender o texto, bem o texto. O apóstolo Paulo diz, olha Timóteo, seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade. Ser íntegro, ser inteiro, ser completo, integral, íntegro, não dividido,
não tripartido nas atitudes, concêntrico, inteiro, o que é algo integral, que contém todos os atributos, todos os ingredientes. Sal integral é aquele sal natural, trazido da natureza, sem passar por um processo de tirar os minerais. Ele está íntegro, ele está em toda a sua substância. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia a Deus! Foi justamente isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Mostre integridade, ou seja, seja o exemplo, seja o que você prega, viva o que você ensina. Reverência, linguagem sadia, e abre assim um parênteses. Estamos vivendo tempos onde muitas pessoas que tomam a profissão, não técnica, mas tomam a atitude de estar em tribunas, em palestras, em pregações, anunciando o Evangelho de Cristo, que já não tem uma linguagem sadia, com palavras de baixo calão, palavras esdrúxulas, palavrões, anedotas. E o apóstolo Paulo então diz para Tito, uma linguagem sadia. E ele diz, sadia, diácono Abalio, e irrepreensível. Nós precisamos ter uma vida simples, não pesada, tranquila, vivenciando pela graça de Deus em nós, que nos educa, que nos orienta a sermos irrepreensíveis. Mas por que isso, pastor Antônio? Para que o diabo, do grego diabolos, que traduzido para o nosso português, acusador, caluniador, fofoqueiro, tendo uma vida irrepreensível, para que o diabo, aquele que aponta o dedo, se você aponta o dedo, você está sendo um diabo. Diabo é quem acusa. Encerre essa profissão. Deus não te chamou para acusar e para julgar ninguém. Não julgue nada antes do tempo. Mas, pastor, a palavra de Deus manda julgar. Que julgamento é? O definitivo? Aquele que só pode ser trazido no dia do juízo final? A palavra de Deus não se contradiz. Julgai pela reta razão. Julgai dentro da casa de Deus aqueles inverterados e consequentes que, chamado a atenção, continuam nos seus erros. E a palavra de Deus nos dá o exemplo em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, quando aquele jovem é chamado a atenção e continua nos atos libidinosos de manter relações com a mulher do seu marido, do seu pai, a sua madrasta, trazendo escândalo para o seio da igreja, que não é uma instituição denominacional, é o reunir, o congregar daqueles que são chamados para serem a diferença. Então, quando essa atitude, o apóstolo Paulo diz aos pastores, anciões, quando eles errarem e forem provados que ele errou com 2 ou 3 testemunhas, mesmo que ele abandone o seu erro, ele deve ser chamado a atenção de toda a santa congregação para que isso sirva de exemplo aos outros. Então, é irrepreensível. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Irmãos amados, neste culto de doutrina, fundamento da palavra de Deus, cujo aqui também, no capítulo 2 dessa mesma escritura, no capítulo 2, verso 1, você pode ver aí o que Paulo fala para Tito, o que o Espírito de Deus usa a boca desse servo para dizer. Tu, porém, fala o que convém, em outra tradução, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Em outro texto diz, tu, porém, fala o que convém. A sã doutrina, não tem outro assunto para falar, psicologia, psicanálise, não.
Sã doutrina, contida aqui. Aqui nos oráculos divinos, no livro sagrado. Fala o que convém. A sã doutrina. Amados, quanto aos servos que sejam em tudo obedientes, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões. Amados, aqui esses servos é que fala sobre, não é sobre a escravidão. Deus não criou ninguém para ser escravo. Aqui ele está falando sobre um funcionário público, um funcionário administrativo, um funcionário de uma empresa. Talvez estava acontecendo muitas desordens ali. João Batista, quando pregava as paragens, as beiras do Rio Jordão, ele disse o quê? Ele disse a uma classe de trabalhadores naquela época, os soldados, ele disse, quando os soldados perguntaram diante da doutrina do arrependimento, e nós faremos o quê? Parem de fazer greve, se contente com o vosso salário. E aqui parece que era algo corriqueiro, não sejam respondões, dando motivo de louvor de ser bom funcionário, não sejam respondões, não roubem, mas que dê prova de toda honestidade, fidelidade, a fim de que em todas essas coisas manifeste a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém. O nosso comportamento, a nossa vida de temor, a nossa vida corrigida pelo Espírito Santo, nessa graça que nos educa, educados não por um sistema religioso, católico, protestante, teológico, mas a graça de Deus, educando-nos, falando, ministrando ao nosso espírito, nos corrigindo, nos mostrando o caminho do Evangelho. Essa graça, não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, que vos guiará a toda a verdade. Esse Espírito Santo que está na vida dos anciãos, dos mestres, dos doutores, responsáveis em apacentar, em falar a sã doutrina. Esse Espírito Santo que está na vida da igreja, em pureza, em santidade, testifica. Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus, ó, pastor Antônio, ele olha para aquela multidão, irmã Edileuza, e ele diz assim, ó, todos vocês que estão aqui, que vieram ouvir os oráculos divinos, a santa palavra de Deus na minha boca, vocês que vieram de coração compungido, de espírito quebrantado, vocês saberão se esta doutrina vem de mim ou se é do meu Pai que me enviou. Por quê? Porque a verdade faz arder os nossos corações. No caminho de Emaús, alguém olhou para o outro e disse: o nosso coração não ardia quando ele falava a sã doutrina. E aqui agora o apóstolo, pelo Espírito Santo, está nos dizendo que esse favor de Deus, a bondade de Deus, a graça que o apóstolo Paulo, em um momento de dificuldade, num momento de lágrimas, de choro, ele levanta a Deus o clamor. E não era costume dos judeus clamar a Deus mais de 3 vezes. Eles anunciavam a Deus as suas necessidades, clamavam. A primeira vez, a segunda
segunda vez, a terceira vez, e não tocavam mais no assunto. E Paulo aí disse: Senhor, eu já orei a terceira, a primeira, a segunda e a terceira vez. E Deus responde a Paulo dizendo: esta graça que nos educa, essa graça que se manifesta, trazendo salvação, esta graça te basta. Esta graça é suficiente para trazer aos nossos corações contentamento, paz, bom ânimo, fé, esperança, pastor. O senhor tem esperança, pastor? O senhor está compreendendo a palavra? Você está aqui realmente? Ela nos educa. O versículo 13. O 12, ela nos educa para quê? Para que nós possamos viver neste mundo de forma sensata. Eu vou repetir. Esta graça se manifesta e nos educa para vivermos neste mundo de trevas, no mundo que já está maligno. Ela nos educa. Ela nos ensina o pulo do gato. Ela nos ensina a nos desvencilhar das armadilhas. Aquilo que Salomão escreve em Provérbios, que nós vamos pendurar em nosso pescoço algo mais poderoso que um colar de diadema, de safira. Que se nós ouvirmos esta graça que nos educa, a palavra da sabedoria, que tem poder de livrar a nossa alma da morte. Ela clama nas esquinas, nas praças, nas avenidas, quando nós somos educados pela graça de Deus, observamos a vida dos ímpios, vazia, cujo qual o apóstolo Paulo escreve dizendo: nós não somos como os ímpios, sem paz e sem Deus no mundo. Essa graça como escudo protetor, que Salomão compreende essa estrutura de poder praticada, exercida. Seja você mesmo um exemplo no ensino. E Salomão diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, obedeça a palavra de Deus, teme ao Senhor e encontrarás o caminho da vida. Essa graça nos educa para vivermos renegando a impiedade, para que renegadas a impiedade, negada, renegada, posta para fora a impiedade e as paixões mundanas. A graça de Agnômada nos ensina a renegar as paixões mundanas, a impiedade, para que nós possamos, para que nós vivamos neste mundo de trevas de forma sensata. Aleluia. Será que você pode entender o que é ser uma pessoa sensata? Sensatez. Para que possamos ser uma pessoa justa. A graça de Deus nos educa para que possamos renegar as paixões mundanas dentro desta dicotomia humana entre trevas e luz. A graça se apodera da sua vida para que você se torne um novo homem em Cristo, uma nova criatura, para que possa exercer a vida de Cristo dentro de você, vivendo com sensatez,
vivendo de forma justa, piedosa. E aí vem o fecha a chave. E aí vem a compreende tudo, de tudo. Viver de forma sensata, viver renunciando às paixões, viver de forma piedosa, viver de forma justa, para depois desta vida, dessa prática, aguardar a bendita vinda do Senhor. Aleluia! Aleluia! Aguardando nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós. Agora, nós nascemos, encontramos um mundo espiritual já formatado, entramos dentro de alguma seita religiosa, estrafuchamos tentando encontrar a graça de Deus, algo não batia, algo estava errado, algo não testificava, alguns ficaram 30, 40 anos de suas vidas, dentro do limite que Deus lhe deu. Se lá está escrito no livro do seu tempo de existência, há 80 anos, alguém teve encontro com a verdade aos 60. Nesses 60 anos ele foi espírita kardecista, ele foi kardecista, budista, ele foi sexta-feira, ele foi Hare Krishna, ele foi muçulmano, ele foi evangélico, protestante, gospel, católico, mas algo não testificava. Ele foi buscando essa manifestação da graça. E Deus, como aquele eunuco do deserto, contempla o coração daquele homem e envia alguém chamado, escolhido, capaz de, pelo Espírito Santo, balbuciar a sã doutrina. Aleluia! Para salvar a vida do eunuco, que olha para o lado e diz: ali a água é lícito, se você entende e compreende. E a gente vivia titubeando. O Senhor Jesus disse que quem quer a verdade vem para a verdade. E nós achávamos que a verdade era um conceito apresentado pelos nossos pais, que a verdade era um compiente de ensinamentos teológicos, rituais, e a nossa vida foi se intoxicando, irmã Elza. A nossa vida foi ficando pesada em crendices, em regras, em doutrinas humanas, em dogmas. E foi criando uma parede que dividia o homem de Deus. A ponto que Deus foi contemplando o nosso coração. A graça veio até nós. E o véu se rasgou de alto a baixo. E nós que estávamos assentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Então passamos a compreender que o Evangelho de Cristo não está preso em uma caixinha, não está preso dentro de um CNPJ, não está na suntuosidade dos templos góticos das catedrais, não está na luxúria vaidosa e nos caprichos humanos. O Evangelho de Cristo está caminhando de pés descalços nas Nazaré da vida, nas favelas, nos viadutos, nas Samaria desprezadas pelas grandes religiões, por aqueles que na égide dos caprichos dos seus pensamentos acham deter a chave do conhecimento da cadeia de Moisés, daqueles que aumentam os filactérios dos vestidos e que nos ensinaram a morte da letra, nos engavetaram, nos algemaram, nos prenderam, nos sepultaram vivos nas carneiras, nos sepulcros. Mas Deus do alto céus,
contemplou o nosso coração e enviou a graça salvadora. A luz raiou e ouvimos a voz meiga do bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Mas essa porta não está fechada para você, porque eu contemplei seu coração. Você foi rasgando as paredes do útero. Você foi com muita dificuldade cavando aquele túnel. E você saiu. E você viu a luz. Aleluia. E você ouviu o clamor dizendo: vinde a mim, porque eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aqui cai o Império de Roma. Aqui aos pés da cruz cai toda a religiosidade, toda a doutrina de homem, todo o dogma que nós estávamos escafruchados, enlamaçados, atolados, encharcados, enlodeados. Só o Senhor é Deus. Aleluia, Deus. Ele estendeu a mão porque contemplou um coração sequioso. Não desprezarás, ó Deus, um coração contrito e um espírito quebrantado. E ele, o alto, sublime trono, via nós. Nos víamos no bater cabeça. Mas eu não estou compreendendo. Eu não estou entendendo, eu não tenho respostas. E o emaranhado teológico, em nome de Deus, do falso Deus, do Deus pintado de ouro, de ourives, do Deus das artes sacras, do Deus das novenas, do Deus das barganhas de campanhas, da teologia da prosperidade, da religiosidade mortal. A minha alma definhava. Mas eu ouvi a voz. Eu compreendi as palavras, brilhavam diante de nós. A graça nos educa. Os sensuais não têm o Espírito Santo de Deus. A sã doutrina não são palavras de Freud, Carl Jung, Vygotsky, Emmanuel Kant, Platão, Sócrates, Aristóteles, Sêneca. As minhas palavras são vidas, disse o Yeshua HaMashiach. A graça de Deus nos educa. Que tipo de vida? Olhe para o cenário lá fora, não é a igreja. São fantoches, são espantados gospel. A graça de Deus nos educa a vivermos. Não é sair por aí cumprindo uma meta religiosa de um presidente institucional. Eu tenho que ter uma meta de ganhar alma, de encher a congregação. Congregação cheia é meta financeira atingida. Nós vamos cumprindo metas cansados, parecendo borracha de panela de pressão desgastada, carne de maniçoba que perdeu o sabor, carne que a criança mastigou, tirou todo o caldo e botou lá só o bagaço. Não queremos o sistema mortal, o tóxico religioso. Lutamos há 25 anos aqui dentro dessa congregação, nos desensinando de todo o tóxico religioso, para vivermos uma vida sensata, justa e piedosa. Não de condutas morais, éticas, humanas, sociais, religiosas, mas daquela palavra poderosa que lemos nesta noite. E aqui encerro o sermão de hoje. A graça de Deus nos educa. Aleluia. A graça de Deus nos educa. Propriedade exclusiva e particular. Um povo todo seu e zeloso, sem mancha, sem rugas, sem mácula. Propriedade exclusiva
particular. A graça de Deus nos educa para vivermos uma vida sensata, equilibrada, sede sóbrios. Nós somos do dia, não somos da noite. A graça de Deus nos educa. Amém? Vamos nos colocar de pé e compreendermos porque a graça nos basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza, estamos abertos para a didática. O reconhecer que não sou nada, não tenho nada, não posso nada. Como na quinta-feira passada, conectados com Jesus, a mensagem do presbítero Heber falou ao coração. Sem mim, nada podeis fazer. Quando percebemos, quando não nos estribamos em nosso conhecimento, nossas capacidades, nossas virtudes, nossa capacidade cognitiva, nosso QI, quando nós estamos em fraqueza, muitas vezes aparentemente abatidos, aparentemente derrotados, com o coração aberto, a minha graça te basta, a minha graça te educa, porque somos aptos à didática, à didaquê, ao ensinamento da graça de Deus, pelo Espírito Santo, a nos renovar o entendimento. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Excelentíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua graça nos basta, o teu poder há de nos valer. Nós estamos diante de ti para sermos educados pelo favor que não merecemos, a graça de Deus revelada. Nós possamos compreender e vivermos sendo cidadãos dos céus, produzindo o fruto do Espírito, sendo ensinado e educado pela sã doutrina e o ensinamento proveniente da sã doutrina na vida dos seus escolhidos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Coloque a sua mão no seu coração, amados.